Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos estar fazendo o capítulo 7 e o capítulo 8. Na realidade, o capítulo 8 é a nossa avaliação. Tá? Eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem para valer como nota do nosso curso de logística, ok? Então vamos lá. Vamos falar do capítulo 7 da nossa apostila. Eu vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Eu vou mandar o PDF para vocês. Então o que nós vamos falar aí do capítulo 7? A distribuição física, tá? É algo muito importante na logística, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive o trabalho para valer para avaliação é referente a isso. Então o que a distribuição, o que a gente tem que se preocupar com a distribuição física? Principalmente com a movimentação do produto para o cliente. Tá? E nessa movimentação a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Por exemplo, se for algum produto que se quebra fácil, a gente tem que ter todo esse cuidado para fazer essa distribuição, tanto dentro da empresa, tá? Na movimentação dentro da empresa mesmo, até antes mesmo dela sair para ser entregue para o consumidor final. Ok? Então aqui eu coloquei assim para vocês, ó, vale lembrar que não estamos nos referindo ao cliente final. Geralmente, o cliente de uma fábrica não é o consumidor final do produto. Por exemplo, empresas de doce não vendem seu produto diretamente para a pessoa que irá consumir o doce. Tá? Então o que seria isso? Você tem uma empresa, você faz bombons, vamos dizer assim. Você tem uma empresa que faz bombons. Se você já faz, estou profetizando na sua vida aí que você vai ter uma empresa de distribuição de doces. Vocês vão pegar, você produz o seu doce lá, tá? Então, aí você vai colocar ele, você vai passar, se você não for aquele vendedor de porta em porta, vamos dizer que você é um vendedor que tem empresa e distribui para ser vendido, tá? Aí você vai passar o seu produto para uma lanchonete, tá? E essa lanchonete que vai passar para o consumidor final, ok? Então é isso aí que está falando aí sobre isso. Então, por exemplo, você produz, vende para uma lanchonete, e a lanchonete passa para o consumidor final, ok? Então, no caso, o processo logístico responsável por essa movimentação é a distribuição física. Algum tempo atrás, muitos especialistas do assunto consideravam que era uma fonte de custo que consumia os ganhos de determinado período. Aí eu até fiz uma observação, né? Porém, se queremos minimizar custos totais da empresa, ao mesmo tempo maximizar a renda, a abordagem deve ser feita de tal maneira que um aumento de custo em determinado setor seja no mínimo equivalente à redução do custo em outro. Então, por exemplo, o que seria isso? Talvez você tenha um custo nessa distribuição. Você vai colocar isso num outro setor, tá? Para compensar. Porque não tem como você não ter essa distribuição, ok? Você vai falar assim, Célio, mas sou eu mesmo que faço. Você vai gastar com combustível, você vai gastar, por exemplo, se você usar o ônibus, você vai gastar com passagem, tá? Então tem que ser isso tem que ser muito bem avaliado, tá? Porque na hora que você vai fazer o seu custo do produto, você tem que colocar tudo isso, tá? E se perder em uma parte, você tem que ganhar em outra, tá? Aí quando se fala em distribuição física, é comum essa expressão ser remetida diretamente ao transporte. Porém, o processo logístico envolve muito mais que isso. Daí nós já falamos nós estamos falando isso desde o começo das aulas de logística, tá? Logística não é só o transporte. Aí os tipos de distribuição física, tá, que nós temos. Aí, como ela é complexa, é natural que haja alguns tipos e quais variações, né, de acordo com as diversas circunstâncias que a empresa pode enfrentar. Tá. Os principais tipos de distribuição são sistemas próprios de venda, sistema de vendas de terceiro, através de agentes e representantes comissionados, tá? E distribuidores especializados. Então, no caso aí, você mesmo fazendo a sua venda, tá? Você passando
para uma outra empresa, a empresa vai passar isso para o consumidor, tá? Através de agentes e representantes, por exemplo, Franca, que é uma cidade com calçado, existe muito isso, né? A fábrica fabrica o produto e tem aqueles representantes que faz a venda. Aí já entra uma quarta opção, né? A fábrica produz, o representante comercial vende para uma loja de calçados, e essa loja de calçados vende para o consumidor final, certo? E através de distribuidores especializados aí, que a gente pode colocar empresas de transportes, tudo mais. Aí eu coloquei uma observação do Marco Aurélio Dias, que em seu livro de administração ele fala assim, ó: na escolha de cada um dos tipos de distribuição deverá ter uma série de fatores, tanto de origem quanto de destinação, tá? Tais como bens de produção ou de consumo, conforme citados a seguir. Produção em ritmo acelerado, tá? Produção dentro de um plano industrial esquematizado. Pessoal, vocês viram que todas as vezes nós falamos de logística, nós falamos da organização e do planejamento, tá? Não tem como sair fora disso quando a gente fala em logística, tá? E tem que ficar muito atento ao planejamento para que não ocorra atraso, tá? Muitas empresas nos seus contratos hoje coloca, se atrasar a mercadoria, ele tem o direito de cancelar a venda sem multa, tá? Tem muito disso hoje. O produto destinado ao consumo em massa, produto especializado para uso técnico, produto de transformação destinado às indústrias e produtos de uso supérfluos, ok? Então são 6 produtos aí de produção que ele cita no livro dele. Aí está falando que são apenas alguns exemplos, né, de fatores de origem que influenciam aí na distribuição física, ok? Os métodos de distribuição. Distribuição feita pela própria organização de venda é o método mais indicado quando existe uma produção em grande escala para uma distribuição necessária acelerada. Para ser indicada para a empresa, pode ser indicada, né, para empresas que produzem máquinas pesadas e distribuem direto ao cliente final, ok? Então estão todas essas, a gente tem que se atentar a todas essa parte organizacional, tá? Aí de todos os métodos, este é o mais difícil de encontrar no mercado. A maior parte dos produtos não é comprada diretamente do fabricante ou do produtor. É aquilo que nós falamos, né? Por exemplo, vamos pegar a fábrica de calçados. Se a fábrica não tiver a sua lojinha, seu outlet, como eles colocam, né? Por exemplo, em Franca, vamos pegar um exemplo aí. Mariner, se não me engano, ele tem uma loja no Galo Branco, né? E no City Posto. Se não me engano, é o Mariner que tem essas lojas. Mas mesmo assim, ele não vende diretamente. Mesmo que a loja dele, a fábrica vai passar para a loja e a loja vai repassar para o cliente final, tá? Então são detalhes aí que a gente vai... Vocês estão vendo que no nosso dia a dia a gente vive com a logística em torno de nós, ok? A distribuição de materiais, tá? Aí quando a gente começou a estudar logística, tá, no lugar do fluxo de materiais, talvez não tivesse deixado tão claro, né, as diversas abordagens que a gente pode ter. O profissional, ao ver na internet texto informativo sobre conceitos logísticos, é comum ao profissional se deparar com situações que façam lembrar de transportes. Aí entra aquilo, logística não é só transporte, tá? É comum pessoas confundirem administração de material com logística por diversas razões. As áreas são muito próximas e os conceitos que antes eram somente administração de materiais hoje englobam situações de logística. Isso daí é fácil de entender, pessoal. Por quê? Mesmo na administração de material, a logística já começa lá atrás, tá? Não é igual, é a mesma coisa do transporte. Não é essa administração de material, não é só logística, tá? Faz parte de todo o processo da logística, ok? Então até coloquei aí na apostila de vocês: o fato de tratar duas áreas de conhecimento de forma tão linear
se deve provavelmente às duas razões. A primeira, o custo de movimentação, tá, de suprimentos das empresas tende a ser menor que o custo de distribuição, média de 3 a 7% das vendas. Tá? A distribuição física apresenta valores para sua operação que ultrapassam o dobro que o limite superior da média de gastos com suprimentos. Aí a gente tem que fazer aquela jogada. Por exemplo, se perde num lugar, vamos ganhar em outro. Tá? A segunda razão é que determinar o local do suprimento dentro das atividades logísticas não é tarefa das mais fáceis. Esse assunto ainda é motivo de debates para vários estudiosos logísticos, sem tomar nenhuma decisão. Ok? Aí eu até coloco aí, né? O que vale saber é que determinadas atividades executadas pelos agentes, compradores e gerentes podem afetar enormemente o fluxo de produtos e de informação. Ok? O objetivo da administração de materiais, tá? Isso daí tem que ser bem elaborado. Eu até coloquei aí, ó, nessa parte aqui que fala assim, ó, surge a pergunta: por que as empresas erram em pontos que parece ser óbvio? É por parecer tão simples é que o funcionário mal preparado deixa certos processos de lado, julgando que tudo vai transcorrer da melhor forma que deve acontecer. Aí tem um grande engano, né? Na logística, algumas atividades podem soar como óbvias, né? Porém é de grande complexidade controlar o fluxo de material. Tá? Se a gente for pensar, vamos pensar aí num armazenamento. Vamos pegar aí como exemplo, você tem a prateleira lá que você vai colocar os produtos. Vamos colocar pasta de dente, um exemplo de pasta de dente. Tá? Só que a pasta de dente tem vários vamos pôr, sabores, né? Não sei se é esse o termo certo que a gente poderia usar, mas tem vários gostos, tá? Tem várias, vamos pegar várias cores, né? Então, vamos pegar uma close-up aí. Você tem aquelas que tem as listrinhas dentro da pasta, verde, vermelha, e tem aquela que tem o gel, né? Imagina se nós colocarmos isso tudo misturado. Só pasta de dente eu vou deixar aqui e vai ser fácil pegar. Aí a pessoa, você tem uma venda lá de mil caixinhas, de mil peças da close-up gel. Aí você imagina, vou até abrir a internet aqui. Eu tô com creme dental close-up. Aí aqui, ó. Aqui dá pra gente entender. Vou até pegar pelas imagens aqui, que vai ficar mais fácil. Vamos ver se no site deles mesmo já tem as imagens. Aí, ó. Produto, branqueamento, escovas, enxaguantes. Vamos colocar branqueamento. Não, vamos pegar pelas imagens mesmo, que a gente vai conseguir. Aqui, ó. Dá para entender melhor. Eu tenho a gel, tá? Tem a verde, a preta, a azul e a vermelha. Só que aqui eu também tenho, tá? Só que o que a diferença dessa e dessa? Essas aqui são gel. Essas aqui já são aquelas que tem a pasta branca, né, o creme branco, só com as faixinhas, por exemplo, verde, vermelha e azul. Pensou misturar tudo isso daqui? Misturei essa com essa, é tudo creme dental, tudo close-up. Tá? Então há um grande engano. Por exemplo, eu não posso misturar essa verde gel com essa tríplice aqui, né, que eles falam, né? Então tem todas essas diferenças aí. Então nós temos que ter muito cuidado no armazenamento para facilitar. E isso vai facilitar lá na frente para a gente, tá? Tanto para o pessoal separar, tanto para o pessoal vender, pessoal buscar, retirar. Então tem essas facilidades aí, mas tudo entra a organização e o planejamento, ok? Aqui tem uma distribuição de material que vai ser bem explicativo, né? Vamos pegar aí, ó, recepção, tráfego de fora, compras, controle de estoque, controle de produção, distribuição, aí volta para o tráfego, tá? Inspeção de saída, armazenamento extra,
movimentação do material e armazenamento da fábrica, inspeção das entregas, tá? Até chegar aonde nós queremos. Então, olha só os passos que têm que ser seguidos, tá? Isso é um exemplo pequeno, a gente colocou, e tem exemplos bem mais complexos aí. Se nós pegarmos, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos colocar assim, ó, produção, vendas e distribuição. Distribuição de produtos. Vamos pegar esse aqui, ó, como exemplo. Tá? A empresa passa por varejo, o varejo para o consumidor. Isso é uma opção. Tá? A empresa passa para o atacado para o varejo e o varejo para o consumidor. A empresa passa por um distribuidor, o distribuidor para o atacado para o varejo e para o consumidor. Diferença aqui, pessoal, do atacado e varejo. Tá? O atacado é aquele que vende em grande quantidade. Tá? E o varejo é aquela empresa que nós costumamos comprar. Tá? Hoje, por exemplo, em Franca nós temos o Atacadão como supermercados. Tá? Vamos falar em supermercados. Atacadão, Toninho, o Max, né, que abriu essa semana, que abriu aqui em Franca. E qual outro? Toninho, Macro, Atacadão e o Max. Acho que são esses aí que nós temos como atacado, né? Vocês podem até ver, quando vocês entram num supermercado desse, você tem um valor para compra do atacado, tá? E um valor para o varejo. Seria o valor que nós podemos, por exemplo, comprar em poucas peças, né? Que é o nosso caso de consumidor final. Aí, por exemplo, se você tem um mercado, você vai lá, compra grande quantidade para você coloca o seu lucro em cima. Tá? Basicamente isso. Ok? Então vamos voltar. Aí o que nós vamos precisar? Ó? Na sequência. Empresas que utilizam conceitos logísticos. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, banco necessita de suprimentos, o banco usa serviços de manutenção, o banco necessita repor dinheiro nos caixas eletrônicos, o banco depende da fidelidade das informações, o banco envia produto diretamente ao cliente. Tá? Olha, vamos falar em banco, né? Aqui você pode falar que todos são sim. Porque o banco necessita de suprimentos? Sim, ele precisa de ter as bobinas, ter uma série de outras coisas. O banco usa serviço de manutenção? Sim. Tá? Pode ser até uma empresa terceirizada, mas ela usa a manutenção dos seus equipamentos. Muitas das vezes nós vamos num caixa eletrônico e tem uma pessoa lá mexendo num caixa que deu problema. O banco necessita repor dinheiro nos caixas eletrônicos? Lógico. O banco depende da fidelidade de informações? Sim, ele não vai passar informações. Por exemplo, se seu pai for... vamos falar. Até mesmo, se o pai for pedir alguma informação do filho no banco, o banco não vai passar. Tá? E vice-versa. Se não tiver uma procuração para ter as informações, o banco não pode passar isso para terceiros. Tá? E o banco envia produtos diretamente ao cliente? Sim, por exemplo, um talão de cheque, um cartão. Ok? Aí vai depender do seu contrato. Tá? O banco precisa de suprimentos? Sim. Ele usa papéis, tinta, toner, tá? Tudo isso daí é os suprimentos que ele vai usar. Atuação da logística e ramos da logística. Aí vai entrar aquela parte que nós já estamos cansados de falar desde o começo do nosso curso de logística. Tá? Que ela é composta por vários processos. Aí tem o transporte, a estocagem e a distribuição física, que entra aquelas imagens que nós vimos aí até agora. Tá? Aí tem compra, logística reversa, que é a logística do pós-venda, né? Preocupa-se com a sobra do consumo do seu produto ou mesmo assistência
para os consumidores de seu produto. O departamento responsável por repor o estoque... Pessoal, aqui eu errei aqui, tá? Coloquei 2, é um só. E o sistema de informação, que nós também já falamos, da importância de ter um bom software, né? Para estar nos orientando, para estar nos ajudando, tanto na parte organizacional, tanto de planejamento. Ok? Se você tiver isso visível pela facilidade de um sistema, você consegue se organizar muito melhor, se planejar muito melhor. Tá? E hoje, no cenário atual, o sistema de informação faz parte do nosso dia a dia, não só na logística. Tá? Como a logística também faz parte, todo lugar que nós estamos, existe a logística. Tem a evolução da logística, né? Que vai falar aí de como evoluiu. Tá? Aqui, ó, nessa parte, aqui, ó, eu falo do Brasil, né? A logística começou a dar seus primeiros passos por volta de 1980. Então, a logística no Brasil, vamos falar assim, que é um bebê ainda, né? Tá engatinhando. Tá? Aqui também eu coloquei, ó, quase que eu deixei passar. Para entender melhor a cadeia de suprimento, imagina que você é um produtor de sucos enlatados de laranja. Você somente espreme e coloca o suco na embalagem. O produtor de laranja é seu fornecedor, porém não é uma empresa à parte. Vamos pensar que seu suprimento de laranja dure mais 24 horas e seu produtor não deu nem satisfação. Você com certeza terá problemas. Tá? Então, olha o que ele fala, que a gente falou aqui. Ó. Tá? Você tem um produto que dure, né, mais 24 horas. Aí o seu produtor não deu satisfação. Então vai dar problema aí para... Por exemplo, vamos pensar, você produziu esse suco aqui e ele precisaria ficar refrigerado, tá, até chegar onde você vendeu. Imagina se você não tivesse ideia, tá, levar o suco de qualquer jeito. Vai chegar o suco estragado e você vai ter uma série de problemas aí na sua empresa. Tá? Aí nessa época, que é de 1980, surgiu a Associação Brasileira de Supermercados, Associação Brasileira de Logística, Instituto de Movimentação e Armazenamento. Aí com a difícil, né, missão de disseminar a logística no país. Tá? Aí aqui embaixo eu coloquei, ó, na década de 80, apenas com foco nas metodologias e modais de transporte. Aqui os modais, né, são os modos de transporte que a gente tem, vamos colocar assim, aéreo, ferroviário, navios, né, fluviários, rodoviários, são esses tipos aí que nós temos. Tá? Em 1990 começaram a fazer os cálculos, né, os conhecimentos científicos, os estudos de relações, dispersões, movimentos, etc., com foco em administração de materiais, distribuições e armazenagem de materiais. Aí depois surgiu o sistema de rastreamento, né? Por exemplo, vamos pegar o correio como exemplo. Tá? Você manda uma correspondência, ele te dá um código de rastreio. E você consegue ver aonde o produto, onde o material que você está esperando tá. Se você for no correio postar uma correspondência, tá? Você vai ter o código de rastreio, você vai conseguir ver aonde o seu produto está. Tá? Foi para Ribeirão, chegou em Ribeirão, agora já foi distribuído para São Paulo. De São Paulo está indo para X, que é onde você quer que chegue. Tá? Então hoje tem toda essa facilidade aí para gente. Por exemplo, muitas empresas de transportes usam os seus caminhões rastreados, né? Por exemplo, se um caminhão sair fora da rota, tá, automaticamente a empresa desliga o caminhão. Tá? Ela tem essa funcionalidade aí que vai desligar o caminhão. Então, por exemplo, ele viu que o caminhão saiu fora da rota, automaticamente esse caminhão para. Ok? Evitar assim os furtos de carga, né?
que são muitos. O papel do profissional de logística, né? Isso é muito importante. O profissional de logística é o responsável pelo fluxo de materiais, otimização de recursos, objetivando sempre reduzir os custos, aumentando a qualidade de serviço. Tá? Olha a responsabilidade desse profissional. Tem que reduzir custo, otimizar os recursos, tá? E aumentar a qualidade dos serviços. Olha só a responsabilidade do profissional de logísticas. Tá? Então tem uma série de... Aí, os atributos de um profissional desta área: capacidade de liderança, visão estratégica, visão globalizada, tá? Conhecimento gerencial e organizacional. Tá? Olha o que esse profissional, as qualidades que ele precisa ter. Tá? Capacidade de liderança, visão estratégica, visão globalizada, conhecimento gerencial e organizacional. E o interesse tecnológico, que hoje é importante. Tá? O futuro do profissional de logística, tá? A presença da logística no Brasil existe há pouco mais de 20 anos, estamos engatinhando, tá? Vamos dizer assim, e nunca um profissional teve tanto destaque. Uma empresa que coloca um profissional capacitado em outras áreas para gerenciar os processos logísticos comete sérios erros. Cedo ou tarde essa empresa pode passar por uma consultoria a fim de ajustar o que está errado. Com isso, o profissional de logística se torna cada vez mais valorizado, inclusive aparecendo nas as primeiras oportunidades de concurso públicos exclusivos para tecnólogos em logísticas, que são os profissionais com nível superior. Olha aí, é algo que vocês podem pensar, tá, para o futuro, ok? Pessoal, depois nós temos aí uma pesquisa prática na apostila. Eu vou até no capítulo 8 aqui, ó, seria a sua avaliação, ok? Vou fechar aqui. Na apostila, vocês têm essa pesquisa, tá? Eu vou mandar, como eu estou fazendo aí, vou mandar essas páginas para vocês da apostila em PDF, tá? Como eu tenho feito aí para vocês, tá? Então não se preocupe que eu vou estar mandando um material. E agora aqui, ó, vocês têm essa pesquisa, tá? Pode ser um tio que tem alguma empresa, ou se você tem amizade com alguém de algum mercado, de algum supermercado, pode perguntar, você vai fazer uma entrevista e vai repassá-la aqui para mim, ok? E aqui vocês vão ter um exercício utilizando o Excel, tá? Vocês vão fazer aí essa... Eu coloquei bem passo a passo, tá? Para vocês aqui. Tá bem passo a passo aí. O que isso aqui vai fazer? Vai ser um controle de produção. Aqui, ó, vocês podem reparar que eu vou até aumentar aqui só para a gente visualizar melhor aqui, ó. Eu coloquei num controle de produção a chegada da matéria-prima, exemplo 1/11/2020. Os dias para preparo dessa matéria são 20 dias, então o dia de entrega desse material para a produção vai ser 21/11, tá? E a matéria entregue vai ser dia 22, ok? Entrega de um dia. Então, por exemplo, esse aqui foi o dia que foi entregue essa matéria, esse material aqui, tá? Essa matéria-prima. Então, o que aconteceu? Aqui teve um dia de atraso, tá? Agora, esse material que chegou no dia 2 teve dias para preparo, 35 dias, então ele teria que ser entregue até dia 7/12. Só que o pessoal da produção trabalhou tão bem, ele foi entregue 23/11, 14 dias de antecedência, então foi entregue em dia, ok? Então é isso daí, pessoal. Agora, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir para vocês como avaliação, tá? Tem uma reportagem que vai passar agora, domingo, sobre e-commerce. Tá? Eu vou deixar para vocês o link. Eu vou até colocar para vocês, por exemplo, vai ser uma reportagem do Fantástico do dia 20 de e-commerce. Eu até deixei aqui aberto
Só para vocês darem uma visualizada, ó. Neste Natal, o entregador oficial de presentes teve que se modernizar. Além das cartinhas, muitos pedidos online. E o velho trenó ganhou reforço de caminhões e de milhares de pessoas que trabalham desde o primeiro clique até a entrega do produto na sua porta. A gente vai acompanhar essa missão e ver como a pandemia colocou de vez as compras online na vida do brasileiro. É fantástico, é domingo, é depois do Faustão. Você vai ver. Tá, então vocês vão fazer para avaliação, tá? Um trabalho sobre essa reportagem aí, que vai falar muito da logística, tá? Então vocês vão me fazer um trabalho como avaliação para valer nota sobre esta reportagem do Fantástico do dia 20/12, ok? Caso já tenha passado, tá? Se você está assistindo essa aula, já passou o domingo, você pode ir no YouTube e pegar a reportagem de e-commerce do Fantástico, tá? Que certamente vai estar postada lá, ok? Mas quem tiver a oportunidade de assistir no próprio dia, tá? Aí vai ser a nossa avaliação de logística, ok, pessoal? Pessoal, um forte abraço para vocês. Nós ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula, tá, de logística, na próxima aula já não vai ser o curso de logística mais, ok? Eu passo no grupo para vocês o que nós faremos de sequência. Ok, pessoal? Talvez nós vamos fazer o atendimento ao público, tá? Vai depender aí, mas depois eu passo no grupo para vocês. Pessoal, um forte abraço e até a nossa próxima aula.